Salve galera! Neste vídeo vamos explorar conceitos de geometria analítica estudando uma questão do vestibular da FAMERP. Vamos comigo para a questão. Eu sou o professor Adriano Peixoto e você está no Sobre Matemática. A questão diz o seguinte: cada local de uma cidade plana pode ser representado por um par ordenado XY em um plano cartesiano desenhado sobre o mapa dessa cidade. A figura mostra esse plano cartesiano com a indicação de duas ruas retilíneas que são perpendiculares no ponto de coordenadas 8, 3. Então aqui está a nossa figura, nosso plano cartesiano. Mariana mora nessa cidade, no ponto em que a representação da rua São Camilo, no plano cartesiano, intersecta o eixo X. Esse ponto tem coordenadas. Então, o que está sendo dito? Se a rua São Camilo é essa tracejada aqui perpendicular à rua São Lucas, né? E onde essa rua São Camilo encontra o eixo X, é então a casa de Mariana. Eu quero aqui encontrar as coordenadas do ponto, então, da casa de Mariana, certo? Então, vamos agora ver que conceitos são importantes na resolução do nosso problema, tá? Então, aqui a gente tem a figura, né? Então, eu vou ter que encontrar o ponto de interseção desse tracejado aqui com o eixo X. Para isso, temos alguns tópicos importantes. O primeiro deles é o conceito de coeficiente angular. Então, vamos lembrar o conceito de coeficiente angular. Se eu tenho uma reta, aqui eu coloquei uma reta, chamei de R, e eu pego dois pontos, eu conheço dois pontos da minha reta R. Por exemplo, eu vou dizer aqui o ponto A e vou pegar aqui o ponto B. Tá? O ponto A, eu vou dizer que ele tem as seguintes coordenadas: x do ponto A e y do ponto A. Essas são as coordenadas dele. E do ponto B, x do ponto B e y do ponto B. Conhecendo esses dois pontos, como que eu determino o coeficiente angular da reta? Da seguinte forma: você faz MR seria o coeficiente angular da reta R, tá? É a diferença dos y, ou seja, y de B menos o y de A, ou seja, dividido pela diferença entre o x de B menos x de A. Não é a única maneira de se encontrar coeficiente angular, mas a maneira que a gente tem quando conhecemos dois pontos é essa daí. É uma maneira bem fácil de determinar, tá? Então esse é um dos tópicos importantes para resolver essa questão. Outro conceito super importante é de retas perpendiculares, ou melhor dizendo, o que acontece com os coeficientes angulares de duas retas que são perpendiculares. Então, se eu tenho duas retas perpendiculares, ou seja, forma aqui um ângulo de 90 graus, se eu pego o coeficiente angular da reta R e multiplico pelo coeficiente angular da reta S, isso sempre será igual a menos 1. Tá? Então, eu vou usar também este resultado, né, da geometria analítica para contribuir na resolução da nossa questão. Beleza? Agora, a gente, né, com esses dois resultados aí de geometria analítica, a gente pode retornar ao nosso problema. Então, voltando aqui ao problema, eu vou aqui traçar a reta, né, que passa por cima do tracejado aqui. Tá bom? Eu quero o quê? Quero encontrar justamente as coordenadas desse ponto aqui de interseção. Tá? Uma coisa importante aqui também é o seguinte: eu vou chamar esse ponto aqui de ponto P maiúsculo, tá? E ele vai ter as seguintes coordenadas: vai ser Pzinho, P minúsculo, e 0. Tá? Então é interessante a gente perceber o seguinte, que se um ponto está sobre o eixo X, a primeira coordenada dele é diferente de 0, né? A não ser que seja o ponto 0, 0, óbvio, né? Mas
se ele não for o ponto 0, 0, a primeira coordenada é diferente de zero e a segunda coordenada será sempre zero, tá? Se eu estiver em cima do eixo x. E o que eu posso fazer com isso daqui? Bom, eu posso pegar uma dessas retas aqui. Pego uma das retas, chamo de R, essa daqui, e pego essa outra reta aqui, por exemplo, e chamo de S. Tá? E o que eu vou fazer? Calcular os seus coeficientes angulares. Então, eu vou pegar e calcular o coeficiente angular da reta R. O coeficiente angular da reta R é possível por quê? Porque eu possuo aqui este ponto, ó, e este outro ponto aqui, por exemplo. Tá? E este outro ponto aqui é o ponto que tem coordenada o quê? 2, 0. Então, o que eu vou fazer? Diferença dos y, ou seja, 3 menos 0, sobre a diferença entre o x, 8 menos 2. Isso vai me dar 3 sobre 6, que é igual a 1 sobre 2. Então, esse é o coeficiente angular da reta R. Agora, se a gente parte para a reta S, M de S, eu tenho o ponto 8, 3 e tenho o ponto P0. Faço a diferença entre os y, 3 menos 0, sobre a diferença entre o x, que é 8 menos P. 8 menos P. Portanto, eu tenho 3 sobre 8 menos P. Esse é o coeficiente angular da reta S. Lembrando que eu preciso achar o ponto P, que vai me dar aqui as coordenadas, né, da morada, da casa de Mariana. O que eu sei do outro resultado que a gente viu? Que MR vezes MS tem que ser igual a menos 1. Só que MR é igual a 1 meio e MS é igual a 3 sobre 8 menos P. Isso tem que ser igual a menos 1. Tá? Daqui a gente conclui o seguinte: 3 sobre 16 menos 2P tem que ser igual a menos 1. Ok? Então, só multipliquei por 1 aqui, multipliquei por 2 aqui. Tá? Então, seguindo aqui, temos 3 igual. Vou passar multiplicando, vai multiplicar por menos 1, vai ficar menos 16 mais 2P. O que nos garante que 2P é igual a 16 mais 3, ou seja, 2P é igual a 19, portanto, P é igual a 19 sobre 2. Bom, como a segunda coordenada do ponto é 0, a gente sabe então que a resposta vai ter que ser o quê? O ponto onde mora Mariana tem coordenadas 19 sobre 2 e 0. E isso resolve a nossa questão aplicando aí dois conceitos importantes de geometria analítica. O conceito de coeficiente angular e o resultado de que o produto de coeficientes angulares de retas perpendiculares, né, é igual a menos 1. Beleza? Então ficamos aqui com esse vídeo e até a próxima.